Boa noite, irmãos encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos à Seara do Amor. Iremos para a primeira leitura da noite de hoje, Ceifa de Luz, o livro de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. A riqueza real. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Paulo, Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Cada criatura transporta em si mesma os valores que amealha na vida. Os sábios, por onde transitam, conduzem no espírito os tesouros do conhecimento. Os bons, onde estiverem, guardam na própria alma a riqueza da alegria. Os homens de boa vontade carregam consigo os talentos da simpatia. As pessoas sinceras ocultam na própria personalidade a beleza espiritual. Os filhos da boa-fé cultivam as flores da esperança. Os companheiros da coragem irradiam de si mesmos a energia do bom ânimo. As almas resignadas e valorosas se enriquecem com os dons da experiência. Os obreiros da caridade são intérpretes da vida superior. A riqueza real é atributo da alma eterna e permanece incorruptível naquele que a conquistou. Por isso, mesmo reconhecemos que o outro, a fama, o poder e a autoridade entre os homens são meras expressões de destaque efêmero, valendo por instrumentos de serviço da alma no estágio das reencarnações. Dessacinado será sempre aquele que indisciplinadamente disputa as aflições da posse material, olvidando que há 1000 caminhos sem sombra para buscarmos, com o próprio coração e com as próprias mãos, a felicidade imperecível. A responsabilidade deve ser recebida, não provocada. Muitos ricos da fortuna aparente da terra funcionaram na posição de verdugos do Cristo, sentenciando a morte entre os malfeitores. Entretanto, o Divino Mestre, com as simples e duras traves da cruz, produziu, usando o amor e a humildade, o tesouro crescente da vida espiritual para os povos do mundo inteiro. Que a paz de Jesus esteja e permaneça com todos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta casa de oração e de estudos. Que a paz e a serenidade do Mestre Jesus possam envolver a cada um de nós, encarnados e desencarnados, e que a luz, que nos tragam a luz desta doutrina tão maravilhosa, tão esclarecedora, que norteia a nossa jornada. E assim, com a prece que o Jesus nos ensinou, pedimos permissão para dar início à doutrinária da noite de hoje. Pai nosso, que estais por toda parte, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o teu reino de paz e seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em novas tentações, mas livra-nos, Pai, de todos os males, que assim seja. Hoje está conosco nossa irmã Inara, seja bem-vinda, receba nossos olhares de carinho e a tribuna é toda sua, Inara. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Boa noite. Ih, que boa noite é esse, gente? Boa noite. Boa noite. Agora até os desencarnados ouviram. Que a Deus Pai de Jesus esteja com todos nós, encarnados, desencarnados. Um dia eu fui no céu dos pobres e a moça que era daqui, boa tarde para os encarnados, boa tarde para os desencarnados. Opa, tem que cumprimentar isso também. Então, boa noite para os desencarnados. Ainda mais que a gente vai falar sobre laços eternos, laços de família, laços reencarnatórios.
lembrando dessa porta abençoada que é o útero materno. E ontem foi Dia das Mães, né? Então, todo dia é Dia das Mães, mas ontem nós demos aquela paradinha estratégica para lembrar também desse compromisso espiritual que nós assumimos lá, se sabe onde, e em que circunstância nós, então, viemos para ser mães nessa encarnação, outros vieram para ser pais nessa encarnação, e todos viemos para ser filhos. Em qualquer instância, nós precisamos primeiro passar pela experiência. E a espiritualidade, ela nos fala que esses laços que se formam em família, a relação entre pais e filhos, é uma das mais profundas e transformadoras experiências da jornada humana. Não tem mesmo como não ser. Porque obedece a umas teias preciosamente tecidas através de afinidades, muitas vezes, e também de processos muito delicados quando existem sentimentos antagônicos, principalmente nas encarnações anteriores. Aquelas famílias que se unem por afinidade, elas podem vir juntas, conforme nos fala a questão 773 do Livro dos Espíritos. Eles têm os mesmos gostos, eles têm muita coisa em comum e se reúnem e pedem para vir juntos para passar uma experiência terrena. E esses laços vão ficando, vão se estendendo, vão se projetando, porque nós não vamos sair daqui, dessa terra amada, enquanto não houvermos pago o último ceitil. Então, muitas vezes nós, por motivos outros que não são tão gostosos de falar, contraímos débitos pesados com alguns espíritos. Levamos esses irmãos às derrocadas, muitas vezes somos a causa de eles terem cometido suicídios, devastamos as suas famílias, criamos muitos empecilhos, e aí a gente vai para o mundo espiritual e quer evoluir. E como evoluir sem resolver as nossas pendências? E aí nós somos convidados a vir para a Terra em condições variadas, porque nós podemos ser filhos de alguém que nós muito maltratamos. Aí vai ser aquela família desestruturada, que um diz para o outro, não sei quem é essa pessoa, não sei quem é essa criatura que Deus mandou para cá. Saber sabe, mas está lá no inconsciente que é para não fazer coisa pior dessa vez. Então, para que a gente consiga encarar os nossos débitos espirituais, nós precisamos do véu do esquecimento. Haverá muitas encarnações em que vamos trocando a posição dentro da família e vamos formando esses laços. Laços que não vão se desmanchar, porque uma vez concretizada a experiência, sabe-se Deus em quantas vezes, com todos os acréscimos possíveis, nós então chegamos no plano espiritual e fechamos aquela conta. Acertamos os nossos débitos espirituais, mas não paguei, está pago e deu. Só quero vir para acertar e pronto. Às vezes a gente escuta, eu vou casar, vou ficar com essa pessoa só nessa encarnação, vou até o final, porque na próxima, não. Não vai ter. Vai acabar ali. Talvez com esposa sim. Mas você já está chamando para ser seu filho, para ser seu neto, para ser alguém muito próximo, que você vai
derreter. Aí eu lembro muito de uma quadrinha lá do Casimiro Cunha, acho que até já falei aqui, que o Inhô, eu não sei de quem era o nome do Inhô, não me pergunte esse nome que eu não lembro. Mas ele não queria que a filha dele casasse com um determinado rapaz, porque ele não estava à altura de ser o seu genro. Então o que ele faz? Ele manda matar. É no tempo, né, dos que mandam em tudo. Então ele vai lá e mandou matar. Morreu, não vai ser meu genro de jeito nenhum. Tudo bem. Passa o tempo, passa o luto, passa a dor. E a filha se apaixona por alguém, então eles podem. E aquele espírito vem como filho dela. O que seria seu amor, seu parceiro de uma vida, e que não foi possível, porque alguém antecipou a sua ida para o mundo espiritual de forma criminosa, ele vem então como neto do Inhô. Vive pendurado no colo do Inhô, fazendo tudo o que quer, porque é a luz, ele diz, essa é a luz da minha vida. Então, olha a sabedoria divina. Então, aquele nó que ficou a princípio, aquela dor que se causou, agora está transformado em laço. Um laço que vai pela vida fora e que vai ter continuidade em outras encarnações, porque não basta. Agora você veio como neto, mas lá na frente nós ainda vamos realizar esse casório. Lá um dia, numa outra encarnação, eles virão para poder então realizar algo que alguém interceptou. Ah, mas como assim? Nós temos livre-arbítrio. E dentro da nossa liberdade de ser, de viver, de pensar e de agir, vai ter erros e vai ter acertos. E, muitas vezes, como é que é escolhido o pai, a mãe? Como é que a gente se escolhe, vamos dizer assim, para ficar melhor? Através das nossas ações, da nossa forma de pensar, dos nossos abandonos, das nossas mazelas também. E aí, muitas vezes, nós chegamos no mundo espiritual e precisamos de um determinado tipo de família para nos ajudar a vencer mais uma etapa. E naquelas reuniões que acontecem no plano espiritual, lá no departamento de reencarnação, eles vão juntando as peças como quem junta um quebra-cabeça. Ó, isso sim, isso não. Desde características físicas até as enfermidades pelas quais nós vamos precisar passar. As enfermidades, tudo isso já estará no nosso mapa genético. Mas as questões de familiares, aqueles com quem nós teremos que conviver, que tipo de pai, que tipo de mãe, que tipo de família em si, às vezes não são olhados apenas as virtudes. Eles precisam encontrar uns espíritos que tenham alguns defeitinhos também. Porque faz parte das necessidades reencarnatórias daqueles espíritos, ou daquele espírito. Ah, mas como assim? Uma mãe lá cheia de defeito e um pai relapso? E como não? E a lei de causa e efeito não entraria? Nós não precisamos resolver questões que nós já deixamos pendentes? E não é para que os defeitos continuem. Na verdade, essas famílias se reúnem, vão formando esses laços para dar uma melhorada. Por quê? Quantas vezes são os filhos que trazem os pais para uma outra realidade de vida? Quantas vezes aquelas pessoas que não querem nada com nada, a partir do momento em que assumem
A responsabilidade por um espírito, que nós não sabemos lá, principalmente que não é espírita, aí não vai saber que está assumindo a responsabilidade por um espírito. E muito menos quem foi na encarnação passada. E ainda menos quem é que deve para quem. E aí, eles corrigem. O amor explode, se agiganta, acontece. Um dia desses, eu conversando com um pai, que me disse o seguinte: olha, eu não queria ser pai. E eu avisei para ela que eu não queria ser pai. Ela, no caso, a companheira, a noiva, a namorada, enfim. Mas ela deu um jeito. Então, foram 9 meses de tortura para essa pessoa que carregava no ventre alguém que o outro não queria. Acabou no momento em que esse serzinho apareceu na terra e olhou no olho do pai. O olhar foi fulminante. Eu disse, então esse é tudo bom, né? Já chegou encarando o processo de frente. Eu disse, aí, não me vejo sem ele. O amor é tão grande que não cabe em mim. Eu já fiz muitos sacrifícios. Já deixei de tomar certas atitudes em função da criatura. Eu não queria que viesse. Olha só. Como Deus, nosso Pai, sabe como colocar as coisas no lugar. E a criança, ele é extraordinário. Eu conheço. Não tem como você ficar na frente dele sem se derreter. Porque ele sabe o que ele quer, mas ele, ao mesmo tempo, ele é doce. Ele pergunta, ele passa a mão, pergunta se está tudo bem, no seu jeitinho atrapalhado de pronunciar as palavras. Então, colocou aquele pai no bolso bonitinho. Esse laço não se desfaz, gente. Porque ele já veio de uma forma muito consistente. Essa questão que nós viemos para cá também para resolver antigos débitos e nos perdoar mutuamente. Porque outro mecanismo Deus conseguiria fazer com que as contendas parassem. Porque outro jeito seria possível trabalhar os erros do passado. E aquelas crianças que foram abandonadas, e aquelas mães que desistiram dos seus filhos por N razões. Quando é um ato de amor, o que acontece? É diferente de quem simplesmente descarta. Mas, cortou o laço? Acabou o compromisso ali? Não. De jeito nenhum que acabou o compromisso. A gente só está transferindo para o futuro os nossos compromissos espirituais e nós vamos pedir, implorar a Deus nosso Pai que nos dê uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta chance, uma milésima chance. Às vezes nós estamos preparados numa encarnação, vamos precisar nos afastar, melhorar, criar uma sintonia melhor, trabalhar as nossas mágoas, as nossas inquietações. Quantas vezes
A pessoa entra num conflito porque ela não está conseguindo amar. Por mais que ela se esforce. Às vezes é a mãe que não consegue amar o filho, a filha. Às vezes são os filhos que não conseguem transmitir aquela energia, aquela emoção, de forma fluida. Aquele abraço que é tão custoso de sair. A pessoa trava, ela não consegue. Quantas vezes, mesmo sem saber exatamente o que aconteceu no passado, em encarnações anteriores, a pessoa diz, eu não quero ser teu filho. E quantas vezes a mãe diz, eu não queria ser sua mãe. Não queria ser seu pai. Não queria ser seu irmão. Mas parece que não tem, né? Não dá para resolver tudo. Por isso que nós viemos para cá, sob o véu do esquecimento. Talvez nós nunca nos olhássemos. Talvez as famílias não se formassem. Há uniões que acontecem e elas têm um curto prazo de duração, claro, tudo dentro do livre-arbítrio. Caso não fosse dessa forma, não haveriam tantos conflitos nas relações entre famílias, entre casais. De repente amava mais do que o mundo. Era uma paixão avassaladora. Vamos prestar bem atenção no nome, paixão. E acaba. Dura pouco tempo. O que leva outras tantas vezes a pessoa não aceitar o término das relações e cometer crimes, como o feminicídio. Não que não exista. Não que as mulheres também não matem seus companheiros. Mas aparece mais a questão do feminicídio. Aquela pessoa que diz que ama e bate, maltrata, tortura, e que vai ter um tempo que vai retornar para resolver todas essas questões. Pode levar muitas encarnações. São mágoas profundas. São ódios que ainda estão muito enraizados e que vão precisar de um tempo para ser resolvido através das reencarnações, que às vezes aqui não dá. A doutrina espírita, ela tem um papel fundamental na compreensão de quem somos nós, do que nós viemos fazer aqui. E abre esse leque das questões familiares, dos laços de família, dos laços de afeto e também das questões dos desafetos. Se nós formos pegar o Evangelho, nós vamos encontrar dentro das lições que Jesus nos deixa muitas coisas para pensar. Vamos pegar um só assim de leve. Amai os vossos inimigos. Aí vai dizer, mas como assim que eu tenho que amar o inimigo? Não tente. Amai. Vai acontecer. Você vai, aos poucos, acalmando o seu coração. Porque, às vezes, o outro é meu inimigo porque não fez o que eu queria que fizesse. Às vezes, a culpa da pessoa ser a inimiga não é dela totalmente. É da nossa forma de pensar com relação a ela. E aí nós vamos criando também. Se não é do meu jeito, não é meu amigo. Nós temos o amor condicional e não nos damos conta. Temos ou não temos? Tem condições para amar. Isso, claro que não é amor. Às vezes nós temos uma posse da outra pessoa.
E não só de uma pessoa, às vezes nós somos o apóstolo da prole toda, da família inteira. E aí nós também temos para nos educar e tirar um pouco desse peso que nós carregamos com relação à nossa forma de amar. Você só pode ser amigo desse. Você não pode tomar café com esse. O que você estava fazendo na casa da fulana? Não é controle isso? Possessão? Acontece ou não acontece? Se você convidar fulano, eu não vou na sua festa. Porque você é minha irmã, minha amiga, minha mãe, minha prima. Olha só, isso se estende. E às vezes a pessoa cede. Tá certo? Não tá, né? Mas faz parte do nosso desenvolvimento, faz parte do nosso crescimento espiritual, da nossa evolução. Por isso, nós não entendemos direito as questões que nos cercam. Muitas vezes, as pessoas que vêm para nos apoiar, dentro de um processo reencarnatório, elas não necessariamente nascem na mesma família. Elas não precisam fazer parte ali do mesmo grupo familiar. Tanto que nós temos a família, que nós chamamos de família carnal, corporal, aqueles que levam o mesmo sobrenome, e nós temos a família espiritual, que nós vamos encontrar aqui, na Terra, quando já estamos, às vezes, numa boa caminhada, já andamos um pouco aí na fase reencarnatória. Aquela pessoa que você olha, você nunca viu, mas de repente você conta a vida inteira e não tem restrição. Aquela pessoa que você abraça e que você acha, nossa, que pessoa legal. Parece que já conhece, não parece, você se conhece mesmo. Aquelas pessoas que vêm com aquela afinidade para nos auxiliar, muitas vezes, aquilo que você não pode, não tem condições de compartilhar com a sua família física, com o seu grupo familiar, aquele que você acha que não sabe como que você caiu ali, você acha que está de paraquedas, que parece que são tudo estranhos. Como a gente ouve isso? Às vezes eu fico olhando e não sei quem são. Mas são necessários. Somos necessários. Se estamos dentro de um grupo difícil de conduzir, se a dor é gigantesca, se as feridas da alma estão expostas, vamos nos apoiar também um pouco nessa família espiritual que vem nos auxiliar para nós podermos acolher melhor aqueles com quem nós criamos laços que não são de afeto, mas que são laços eternos. E aí nós ficamos pensando, quando as lições do Evangelho nos trazem, só saireis daqui quando houver despago o último sentido. Então, enquanto houver essas diferenças, enquanto houver essas antipatias, essas dificuldades de convivência, nós ainda estamos buscando a transformação através do processo reencarnatório. Muitas coisas mudam quando nós começamos a compreender. Quando nós adentramos para a doutrina espírita e criamos hábitos, principalmente de nos familiarizar com as lições do Evangelho. Quando nós convidamos Jesus para entrar na nossa casa e realizamos o culto do Evangelho no lar. E quantas pessoas nos dizem, olha, eu faço o Evangelho sozinha não, né? A gente sabe que tem
Um grupo espiritual ali tem bastante espírito nos ajudando e compartilhando das nossas preces. E precisando, é muito interessante a gente saber que os espíritos também fazem visitas para nós antes de reencarnar na família. E muitos são trazidos para poder criar uma certa adaptação dentro dos nossos lares. Que o papel da educação, a educação do espírito, muitas vezes nós não vamos receber no seio das nossas famílias somente aqueles espíritos com quem nós temos laços e já conhecemos, porque algumas obras, algumas leituras que nós já fizemos, algumas pesquisas, nos mostram daquelas mães que adotam já no mundo espiritual. São espíritos muito machucados. Uma das condições desses espíritos são os abortados. Às vezes eles já tentaram renascer, muitas vezes, e aquela mãe os expulsou quantas vezes conseguiu fazer. E eles têm medo, têm traumas, mas eles precisam reencarnar. Então, há toda uma adaptação no plano espiritual, também com aquelas outras mães que já passaram pelo processo, que já expulsaram muitos espíritos daqueles aos quais ela deveria ter trazido, e que agora, depois de longos tratamentos e de uma compreensão espiritual muito maior, elas vêm para aceitar e ajudar esses espíritos que precisam de um útero e de amor. Então, esse amor, ele é um amor que está num patamar um pouquinho acima. Porque já teve o arrependimento de outras questões, já teve o auto-perdão, agora eu quero fazer direitinho. Então, eu preciso amar alguém que não recebeu o amor. Assim como alguém amou aqueles a quem eu não consegui amar. Mas os laços continuam, porque em algum momento nós vamos nos encontrar. Nós vamos estar contracenando numa história, numa encarnação, com todos aqueles que não foram assim, tão amorosos conosco, e que nós também não fomos tão amorosos com eles. Espíritos falidos precisam de um lar que traga principalmente valores morais já bem compreendidos em um certo grau de elevação. Os viciados, os caídos, os criminosos, eles precisam entender, eles precisam receber uma educação que os leve, pouco a pouco, resgatar aquela centelha divina que todos nós somos. Não vou dizer um grau de pureza, mas que comece a fechar as feridas da alma, para poder ser reintegrados numa sociedade de uma outra maneira. Porque quando se está num lar desestruturado, e o espírito também ainda não tem aquela força moral, ele está muito vulnerável. E com certeza não é fácil se manter em equilíbrio. E aí nós vamos ver a importância na casa espírita da evangelização.
Tragam suas crianças para a evangelização. Tragam os seus jovens para a evangelização juvenil. A modificação, gente, é algo que não dá nem para descrever. A gente não costuma falar da gente. Mas nós conseguimos criar 6 filhos sem maiores dificuldades. 3 e 3. 3 do coração e 3, como eles costumam dizer, da barriga. Mas são todos filhos. Todos se entendem e nós também entendemos que são filhos. O que mais nos ajudou na chegada do outro time, do time para completar o time, foi os nossos 3 já estarem fazendo parte, desde pequenininho, da evangelização. Esses dias eu encontrei a tia Carlota, que era famosa, não sei se você chegou a conhecer. Ela está com quase uns 80 e pedras. Eu acho que o Felipe conheceu. Conheceu, né, Felipe? Tia Carlota. Foi professora minha. Viu? Ó, sou média. Então, tia Carlota, esses dias estava lá assistindo palestra, lá no Tereza. Todos os nossos filhos passaram pela tia Carlota. Ela tinha alma de evangelizadora. Maior alegria de chamar. E aquelas crianças podiam ser o mais rebelde que ela dava conta. Então, gente, essa transformação que acontece, essas sementinhas de luz, é como se você estivesse fazendo uma prevenção de muitas coisas para o futuro, dos perigos do futuro. Porque nós não tivemos aquele desespero que muitos pais têm de não saber onde o filho está, de eles não avisarem, ou de se meterem em alguma confusão para a gente ir lá tirar. Mas, no dia e hora do Evangelho no lar, era sagrado. Todo mundo em casa. Algumas vezes tivemos que adaptar, depois que eles cresceram um pouquinho. Mas então encontramos um jeito. E até hoje o nosso Evangelho é de manhã. Porque aí quando eles acordavam, já estava na hora. E estava tudo certo. Às vezes um ia lá acordar o outro, porque era compromisso. E é. Então quando a gente consegue trazer um pouco do conhecimento e despertar neles a vontade de conhecer essa doutrina, é outra história, gente. Não precisa, como muitos de nós, que só chegou lá pelas tantas da vida, mas que ainda está valendo. Porque uma lição, eu sempre falo para as pessoas, só tenho um dia ainda no grupo de estudo, vai entrar em processo. Vá naquele último dia. Porque um dia está valendo. Uma lição pode transformar. O entendimento do Evangelho pode modificar. E nós passamos a entender todas as dificuldades reencarnatórias. Não é que não vai doer, gente. O que tiver que doer, vai doer, porque nós ainda não estamos preparados para passar. Agora está tudo bem, eu sou espírita, tudo leve, tem não sei quantas encarnações pela frente. É um passo de cada vez. O degrau, até chegar no espírito quase perfeito, a escadaria é gigantesca. E é um degrau de cada vez. É um passo de cada vez. E nós vamos precisar considerar o caminho. Mas sabe, eu fui morar num prédio tal. Nossa, mas aquela vizinha, coisa dela. Ela é o seu desafio.
Ela é um nó que precisa ser transformado em laço. Mas quem é que é o nó, a gente não sabe, porque às vezes o nó somos nós. Nós sempre achamos que é o outro. É mais fácil olhar para fora do que olhar para dentro. É ou não é? Então, ó, já vai pensando bem da vizinha. Meu Deus, porque a pessoa olhou assim, porque nem olhou, porque não... Olhe você, faça a sua parte. Não dá nem bom dia, dá bom dia a você. Quem é que é o bom dia? Talvez a outra não nem despertou para isso. Vamos arrumar como o Senhor arrumou? Alguém para resolver depois? Não, vamos resolvendo agora. Aquele familiar que a gente acha que é difícil, alguém não perdoou direito ainda. É preciso refletir. Então, vamos buscar uma qualidade naquela pessoa. Só uma qualidade. Para que a gente possa diminuir a lista de defeitos que a gente faz. E vamos perguntar, como será que ela nos vê? Somente através da reencarnação é que nós vamos resolver as nossas diferenças. Só que às vezes nós vamos para o mundo espiritual e continuamos lá. Nós não paramos. Ah, não, partiu, agora descansou, não descansou, não. Aquele corpo descansou porque não vai, mas tem o perispírito, tem a forma, tem o pensamento, tem o sentimento e tem o lugar que nós escolhemos para ficar no plano espiritual. E aí nós podemos nos surpreender com a nossa vizinhança. Nós somos atraídos para lugares onde a gente precisa melhorar. Então não depende só dos outros. A morte não rompe os laços de afeto. A separação é temporária. No mundo espiritual, os laços entre pais e filhos se mantêm vivos. Os que partiram continuam a amar e a velar pelos que ficaram. E os que ficaram podem auxiliar os que partiram através das preces e das boas vibrações. O conhecimento da imortalidade da alma e da comunicabilidade com o mundo espiritual traz consolo e esperança. Sabemos que o reencontro é certo e que o amor que cultivamos na terra é um tesouro que levaremos para a eternidade. Os vínculos afetivos espirituais entre pais e filhos são alicerce da evolução humana. Compreender a profundidade desses laços, à luz do Espiritismo, nos convida a assumir com responsabilidade a nossa missão na família. Cultivemos o amor, o perdão e a solidariedade. Que cada lar seja um santuário de luz, onde os espíritos se reencontram para aprender, evoluir, caminhar juntos rumo à perfeição. Então, gente, vamos pensar nisso, que a vida vai ficar bem mais fácil de ser vivida. Muito obrigada pela atenção de todos e uma ótima noite.